Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. Nós vamos ver um segundo caso, que é o quadrado da diferença entre dois termos. Então, para começar, nós temos o quê? O que é quadrado, né? Quadrado é alguma coisa elevado ao expoente 2, né? Ó, se eu tenho um expoente 2, eu tenho ao quadrado. E dois termos nada mais é do que uma soma ou uma subtração. Como aqui nós vamos falar de diferença de dois termos, então eu posso dizer que é A menos B. Então como é que fica isso? Quadrado da diferença de dois termos nada mais é do que A menos B elevado ao quadrado, ok? E como a gente viu lá na soma, a soma de dois termos, o quadrado também é bem parecido. A diferença é que eu vou ter um sinalzinho de menos aqui no termo central. Então o quadrado da diferença de dois termos é o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado, ok? A regrinha é a mesma. Nós já falamos que isso aqui é um produto notável porque esse produto de potência, ok? Ele tem uma certa regra, digamos, um padrão de resolução para todos os produtos notáveis, aonde se observar o quadrado da diferença de dois termos, eu posso resolver por essa definição aqui. Então a gente vai fazer alguns exemplos, só para mostrar como é que ficaria pela definição e como ficaria a resposta sem usar a definição, ok? Então, vamos ver aqui, por exemplo, fazer alguns exemplos. Ok? Exemplo A, eu tenho, por exemplo, x menos 1 ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Eu vou resolver aplicando a definição. Primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Observa que o interessante, o que eu preciso diferenciar aqui, quem é o A, quem é o B. O A é sempre o primeiro termo, o B é sempre o segundo termo, ok? Então, olha só. Eu vou dizer que o x, que é o primeiro, é A, e o menos 1, que é o segundo termo, é B, ok? Então, aqui, ó, é só eu trocar o A por x. Aonde for A, eu coloco x. E aonde for a minha letra B, eu vou colocar o menos 1, certo? Aonde for B, eu coloco menos 1 aqui, ó. Onde for B, eu vou colocar menos 1. Então vamos lá resolver. Olha só, no lugar do A eu vou colocar x. Então aqui eu tenho x ao quadrado, porque a letra A, nesse caso aqui, no primeiro termo, o A é ao quadrado, então x é ao quadrado. Esse menos é da definição. Quando você usa a definição, você não precisa olhar para este sinal, viu? Não olha para o sinal, olha só para o valor absoluto, que é o número, ok? Então eu vou usar a definição, ó, menos 2, multiplica o A, que é x, e multiplica o B, que é 1, beleza? Mais o B ao quadrado, o B também é 1. Aí nesse caso, se quiser eu posso colocar o menos 1 ao quadrado, mas tanto faz, porque tudo ao quadrado a gente sabe que é sempre positivo, viu? Você pode colocar assim também. Então, ok, vamos lá. X ao quadrado. Aqui, olha só, nós temos uma multiplicação para resolver. Menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2. E a letra é x. Mais 1 elevado ao quadrado é 1. Está resolvido aí o nosso produto notável usando a nossa definição. Eu poderia resolver isso aqui de maneira direta? Poderia também, ó. X menos 1 ao quadrado. Vou usar a definição direta. Primeiro termo ao quadrado, primeiro termo é x, então automaticamente eu tenho x ao quadrado. Aí eu vou para a definição, ó, menos, é sempre menos aqui, ó, menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. Então aqui, ó, basta que eu multiplique por 2 o valor numérico e acrescente a letra. Ó. 2 vezes 1 é 2, 2x. Então eu posso fazer direto, ó. Mais o segundo termo ao quadrado. Como a gente sabe que ao quadrado sempre é positivo, eu não olho para o sinal, olho só para o número. 1 elevado ao quadrado vale 1. Então eu usei aqui, ó, fiz meu produto notável
eu gastaria aí no máximo 2 linhas. Uma linha para escrever a questão com a definição e uma linha para resposta. Está resolvido, ok? Agora a gente vai resolver a mesma questão sem usar a definição, fazendo pela regra da potência. Então eu tenho aqui, ó, x menos 1 ao quadrado e eu vou resolver. Como isso aqui é potência, a gente já sabe que uma potência eu resolvo fazendo uma multiplicação de fatores iguais, né? Se o expoente é 2, eu preciso pegar esta base, que é x menos 1, e multiplicar ela por ela mesma. Então eu vou fazer x menos 1 que multiplica x menos 1. Essa multiplicação a gente sabe que é de todos por todos, viu? Multiplicar todo mundo por todo mundo, ok? Por isso que eu tenho parênteses aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer o chuveirinho, para não esquecer de ninguém. X multiplica x, depois eu volto, x multiplica menos 1, por baixo, menos 1 multiplica x, depois eu volto, menos 1 multiplica menos 1. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva e vou distribuir essas multiplicações, ó. Vou começar aqui, ó, por cima, x multiplica x, x multiplica x, ok? Passo para a setinha de cima. Aí o detalhe, toda vez que eu vou pular a seta, eu preciso de um sinal, de uma operação. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu pulo a seta, eu estou saindo do x e passando para o 1. Entre o x e o número 1 tem uma operação. Então, a operação precisa aparecer aqui também. Porém, não é necessariamente colocar o sinal de menos aqui, ó. É usar a tabelinha dos sinais, porque o sinal resultante é o jogo do sinal entre os valores envolvidos, ó. É o sinal do 1, que é menos, e o sinal do x, que é mais. Então, primeiro, eu vou fazer a tabelinha dos sinais, ó. Mais com menos é menos. E aí eu vou distribuir, ó. X multiplica 1. X multiplica 1. Terminou em cima, vou fazer embaixo, começando por aqui. Beleza? Então eu começo aqui, ó. Esse multiplica esse, ó. Aí a mesma coisa, ó. Mudou, primeiro sinal. É esse sinal com o sinal do x, que é positivo aqui, ó. Menos com mais é menos. E 1 multiplica x. Ok? Mudou de seta, jogo do sinal novamente, ó. Olha só. Esse sinal com esse sinal dos valores envolvidos, ó. Menos com menos é mais, viu? Por isso que sempre vai dar positivo lá. E 1 multiplica 1. Vou colocar aqui embaixo. Aqui é mais e 1 multiplica 1. Então eu tenho, ó, x vezes x, isso aqui vai dar quanto, gente? Ó, x vezes x. Ó, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Ó. Mas cadê o expoente que eu não estou vendo? Todo número e toda letra, ele tem expoente. Se não está aparecendo ninguém, ó, se não aparece, o expoente é 1. Está oculto aqui. Ó. Então você vai conservar a base, porque é a mesma letra, então fica só uma letra, e eu somos expoentes. 1 mais 1 é 2. Por isso que eu digo que x vezes x é x quadrado. Aqui eu tenho menos x vezes 1. 1 vezes x é o x uma vez, né? Como está negativo lá, então é menos x. Aqui a mesma coisa, ó, menos 1 vezes x, também é menos x, mais 1 vezes 1 é 1. Está resolvido? Ainda não. Não está resolvido porque aqui, olha, se observar, eu tenho dois termos semelhantes, ó. Esse termo menos x é semelhante a esse termo mesmo x. Por que semelhante? Porque eu tenho a mesma letra e o mesmo expoente, né? Expoente 1, expoente 1. Esse x não é semelhante a x quadrado, porque não é? Porque esse x aqui, ó, tem expoente 2. E esse aqui e esse não tem expoente 2. Então, não posso somar os três. Vou somar só esse com esse, que são semelhantes. Então, esse aqui eu conservo, x quadrado. Agora eu tenho, ó, menos x e menos x seria aquela questão. Eu devo R$1 e pego mais R$1 emprestado. Então, eu estou devendo quantos reais? 2, né? Se eu estou devendo 1 e fiquei devendo mais 1, estou devendo 2. É a situação que está envolvida aqui, ó. Menos e menos é menos 2x, né? Não é nem menos e menos, é menos x com menos x é menos 2x, porque eu tenho 2x negativos, ok? Mais 1. Então, aí está resolvido, ó. A mesma conta, resolvida de duas maneiras diferentes. Quadrado da diferença de dois termos aí para nós.